Nesta segunda parte da Avenida das Artes, com a presença do professor Dr. Joaquim Fernandes, seu professor, que é uma presença já habitual na RTV, visto que já fez aqui programas também nesta área. Seu professor, que é historiador, investigador, seu professor Joaquim Fernandes, é professor da Universidade de Fernando Pessoa, é cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, é licenciado e doutorado pela Faculdade de Letras do Porto. Seu professor Joaquim Fernandes, bem-aja, muito obrigado. E hoje vamos conhecer... Obrigado nós pela sua presença. Vamos conhecer então o seu novo livro, História Prodigiosa de Portugal. Tem inúmeras publicações já lançadas, cerca de, para cima de 14 livros, mais ou menos, aproximadamente, para além de outros estudos e traduções e investigações. Em inglês, francês e castelhano da trilogia da investigação sobre Fátima, que também fizemos com a doutora Fina da Armada. Portanto, esse é o filho mais novo saído há 15 História Prodigiosa dias. de Portugal, mitos e maravilhas. É verdade. Saiu em setembro deste ano. Saiu agora em outubro. Foi apresentado no dia 6 de outubro. Foi, aliás, o reitor da Universidade de Fernando Pessoa, o professor Salvato, que apresentou a obra, que vai anunciar naturalmente já um segundo volume, porque esta investigação vai mais ou menos até o século XVIII. E agora os séculos XIX e XX vão constar de um segundo volume, naturalmente dentro da mesma tónica da história prodigiosa, só que subtitulado Magias e Mistérios. Portanto, digamos que complementa, uma grande visão da história de Portugal, do ponto de vista do que é uma história, pouco falada, aquilo que eu digo, uma história subterrânea, um pouco ligada ao inconsciente coletivo, às nossas atitudes mentais, com um acento essencialmente de redescoberta das nossas crenças milenares, daquilo que fomos construindo, mesmo antes de sermos nação. Aliás, o livro tem alusões inclusive ao mito da Atlântida, portanto remonta de facto a primórdios das fundações, dos sedimentos da nossa cultura, e naturalmente com as várias componentes, não só da cultura laica, mas sobretudo das culturas, religiosas, daquilo que abastece, no fundo, o nosso imaginário, não é? E, portanto, é, no fundo, uma primeira pedra também de um retrato que eu pretendo que seja completo daquilo que é o imaginário prodigioso do povo português. Sr. Professor, exatamente, era por aí que eu lhe ia perguntar. O Sr. Professor tem sugere-nos na investigação da história que faz, porque cruza dados da antropologia cultural, claro. Elementos que também da religião, do maravilhoso e do fantástico também, e procura da psicologia, da cultura popular, dos mídia atuais, naturalmente às referências do passado, e portanto tento, cruzar e compor uma tessitura de ideias que, acabam por ser expressas muitas vezes subliminarmente, ou seja, por exemplo, naquilo que eu apresento neste livro, a relação que me parece muito evidente e muito próxima, mas que é pouco, denotada ou pouco visível entre as preocupações de ordem religiosa ou até de ordem apenas das crenças de cada época e a sua consequência imediata nas atitudes políticas, nos atos e decisões políticas. Ou seja, por exemplo, apenas um exemplo para os espectadores perceberem, a importância, por exemplo, da astrologia no reinado de Dom Duarte, que leva, por exemplo, o astrólogo real a aconselhar o Dom Duarte a não ser investido naquele preciso dia como rei de Portugal, porque a configuração dos astros não era propícia. Portanto, tudo isto é importante reter e sublinhar, de facto, a importância destas atitudes, enfim, da espiritualidade, da superstição, nos próprios eventos sociais e políticos. Exatamente, não é? Uma série de referências que, não sendo materiais, acabam por presidir e acabam por determinar os próprios atos então, políticos com as consequências que nós sabemos. Como é que o seu professor mergulha nesse universo quase do cotidiano, não é? Do universo histórico? Sim. É curioso, como é que procede a sua investigação, como é que orienta no sentido para mergulhar, visto que não havia jornais da época, não há registros de som, de filmes, como é que o seu professor consegue fazer esta investigação, no fundo, tocando o limiar do cotidiano, do senso comum, basicamente? Bem, naturalmente tudo o que é crónica, sobretudo a crónica dos nossos reis, é muito rica em pequenos apontamentos.
dando ideia de facto da paisagem mental e social, naturalmente, da época, os seus temores bem registados, por exemplo, quando era, enfim, aparecimentos de eclipse do Sol, as consequências que tinha no comportamento das massas, as fomes, as epidemias, tudo ligado, digamos, a este mundo sobrenatural, este envelope que nos envolve, ainda hoje, naturalmente, com outras fórmulas, não é? Com outras representações, mas de facto todo o conjunto de anotações que as nossas crónicas documentam de uma maneira bastante intensa. O problema é saber procurar, é ter, digamos, um pouco a paciência de buscar, enfim, no pó das bibliotecas, exumar esse material e torná-lo visível. Depois correlacionando, obviamente, com atmosferas idênticas em outras culturas similares, não só a nível, digamos, da nossa cultura hispânica, da Península Ibérica, mas também dos povos nortenhos, digamos, do perfil germânico, com uma influência importante da cultura céltica, por exemplo. Sim, professor, faz todo o que nos está a dizer faz-me tocar também no limiar quase da física quântica e sim, quase naquela ideia de uma espiritualidade cósmica subjacente às formas, às ondas da própria história, do tempo, da geografia. É quase como e sendo que a filosofia quântica fala-nos dessa espiritualidade cósmica, há no discurso do seu professor quase esse tocar com a física quântica também, não? Sim, porque há de facto ali experiências e episódios, pequenas narrativas, por exemplo, de ordem, digamos, religiosa, sobretudo de monges que se retiravam, enfim, no silêncio dos montes e que de repente, quando regressavam ao convento, tinham passado 70 anos e eles apenas estiveram ali alguns minutos, ouviram os passarinhos e de repente há um salto no tempo e no espaço. São narrativas fabulosas, não é? Que no fundo, acabam até por aproximar exatamente àquilo que estava a dizer. Digamos, há atmosferas que hoje têm muito a ver com a física quântica, têm a ver com a noção de alteração completa, não só dos estados de consciência dessas pessoas, sobretudo envolvidas na meditação, que, digamos, que ultrapassavam elas próprias, sem saber como, os limites cronológicos correntes. Enfim, professor, então, partindo do pressuposto que há um fio linear quase histórico pelo tempo, não é? E pelo espaço. Exatamente. Podemos dizer que esses elementos hoje, se esta história retrata um tempo remoto, passado, ainda hoje, provavelmente este é o volume 1, não é? Estamos para o volume 1. Este é o primeiro. Provavelmente chegará à atualidade e temos também hoje na atualidade essas influências também. Com certeza, ocorrências que decorrem de experiências paranormais, que hoje são identificadas como tal, escapam já ao domínio, digamos, da esfera do religioso, não é? Mas acaba por manter-se um registro de crença, porque são experiências também, sendo da consciência, são experiências subjetivas, são dificilmente testáveis, não é? Irrepetíveis, naturalmente em laboratório. De qualquer modo, são experiências que denotam, de facto, ultrapassagem do limiar do possível e do provável, e entra-se, de facto, numa esfera do fantástico, como, aliás, teve a ocasião e definiu muito bem. E, portanto, é este fantástico que atravessa toda uma história de mais de 800 anos, como digo, eu acabo por examinar, digamos, a tradição dos grandes heróis míticos que influenciaram a própria gênese da Grey, a presença do Ulisses, do Túbal, portanto, digamos, entidades mitológicas que vêm da antiguidade grega, que por aqui terão passado, influenciando exatamente aquela predisposição que depois vai ser muito marcante, sobretudo no famosíssimo milagre de Ourique, com o aparecimento de Cristo, a cruz, dizendo ao nosso Dom Afonso, Portugal será, obviamente, sempre um país protegido pelos céus. Mas, curiosamente, parece que não nos temos dado muito bem com essa relação com alguns dos deuses, porque acabamos sempre por ter, de certo modo, alguns dissabores. Porque os mesmos céus que nos protegeram e abriram as portas para uma nação dileta, protegida, que iria comandar os destinos da Europa, acabam por ser também fatais quando, nas vésperas de Alcácer Quibir, o próprio Dom Sebastião, olhando o céu e vendo a presença de um cometa, diz: é hora de acometer, o cometa quer que o acometa, e o desastre de Alcácer Quibir. Portanto, há aqui uma leitura
ambivalente e completamente paradoxal, não é? De um céu que abençoa e de um céu que desarma o país. E se calhar estamos precisamente num momento de desarmar o país e espero que, de facto, este desarmar o país seja um momento de passagem, de mudança para uma sociedade de maior progresso, de maior desenvolvimento e que esse fio da história se faça refletir numa luz que vem do infinito, mas que se perspectiva num devir promissor para todos nós. Sr. Professor Joaquim Fernandes, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um gosto. E com a presença do Sr. Professor Dr. Joaquim Fernandes na apresentação do seu livro História Prodigiosa de Portugal, agora nas bancas. Vamos passar de seguida para a Casa Museu Abel Salazar e para podermos ter um contacto mais próximo, vamos visionar algumas imagens para tomarmos um momento de escuta e de olhar primeiro sobre essa maravilhosa casa deste artista chamado Abel Salazar, artista e cientista. Luísa, depois destas imagens da Casa Museu, agora a atualidade, o que estamos a desenvolver na Casa Museu Abel Salazar e a toda essa programação que a Luísa tem sido responsável e corresponsável, como muita gente tem convidado, e que eu elogio profundamente o seu trabalho que está, é notável à frente da Casa Museu Abel Salazar. Fala-nos um pouco agora dos novos projetos e dos projetos para o futuro. Os novos projetos, e que vou já aproveitar para anunciar o próximo, que vai começar no dia 25 de outubro deste mês, é um projeto de um sócio da Casa Museu, o arquiteto António Teixeira Lopes, e é um projeto vastíssimo, de imensa qualidade, que começa com variadíssimas iniciativas, pintura, escultura, desenho, fotografia, crítica e sociedade, arquitetura e património, utopia e sociedade. Isso é um trabalho profundamente inovador dentro da área da museologia. Há novidade aí grande. Sim. Inscreve-se no século XXI, pretende ser história, enfeudada a coisa nenhuma, mas apenas a arranjar novos públicos para a Casa Museu, para podermos atravessar este momento de crise. Sim, mas um momento de crise que eu dirijo-me aos seus telespectadores sublinhando a personalidade de Abel Salazar, que a Luísa pode corroborar. Abel Salazar foi para além de ter sido um cientista, foi médico daqui na cidade do Porto, foi investigador, foi também um notável artista, pintor, também foi escultor, aliás, em vários materiais, e também uma personalidade de uma vida social interventiva, e é nesse sentido que a Casa Museu não se circunscreve também às grandes projetos e vai inovando também na área, mas também procura fazer memória e história de todo esse legado intelectual de Abel Salazar, publicando uma série, esta agora a última obra, O Pensamento Positivo Contemporâneo de Abel Salazar, que saiu este ano, não é? E depois toda uma série de publicações que a Casa Museu Abel Salazar, que é Recordações do Minho Arcaico de Abel Salazar, o ensaio de Psicologia Filosófica, o que é a arte de Abel Salazar, notas de filosofia de arte, ou seja, Luísa, temos aqui um património intelectual, cultural, imenso na personalidade de Abel Salazar, que se liga muito com a Universidade do Porto também, e que a Luísa tem procurado, nas suas iniciativas, como agora nos estava a retratar, inovar. Esta personalidade, Luísa, no século XXI,
Que imagem é que nos pode transportar Abel Salazar para este tempo, num tempo, como dizia a Luísa, de crise, mas que sendo a crise uma oportunidade para a mudança? Fala-me, Luísa, então esta personalidade hoje, Abel Salazar, o que nos pode transmitir hoje no século XXI? Pode-nos transmitir que o saber nos dá clarividência para enfrentarmos esta nova realidade. E portanto, ele foi um combatente pelas ideias e pela divulgação do saber, e isso é importante, nós darmos continuidade na Casa Museu com a programação que fazemos, com a divulgação que fazemos, com a divulgação da sua obra, que ainda hoje está muito incompleta, e que só chegando ao fim o poderemos valorizar verdadeiramente, e é um dever da Casa Museu Abel Salazar. Portanto, a Casa Museu Abel Salazar localiza-se em Matosinhos, não é? No Concelho de Matosinhos. Sim, exatamente. E está muito ligado, está ligada a tutela à Universidade do Porto, não é? Exato. Tem visitas, também tem um bom trabalho em sim, termos... temos um trabalho muito forte com as de educação escolas. artística, que eu ia falar sobre isso, exatamente. Temos ateliês permanentes, temos momentos altos também, por exemplo, com a Universidade Júnior, que é uma ligação ao Instituto Biomédico Abel Salazar. Este ano a Universidade Júnior foi um êxito, com uma iniciativa bastante interessante, uma oficina em que os alunos um dia do secundário, não é? Porque a Universidade Júnior é o conhecimento secundário das instalações da Universidade e o que a Universidade tem para lhe oferecer, e estavam um dia na casa com alunos de mestrado do ICBAS a aprender a forma como o Abel Salazar investigou com os instrumentos da época e os produtos da época, e no dia seguinte no ICBAS a ver como é que se faz hoje a investigação eletronicamente e o avanço que foi feito na ciência. Muito bem. Luísa, sei que também que a Luísa Fernandes é uma apaixonada pelas casas-museu. Luísa é responsável, ela é responsável porque motivou a criação da Associação Portuguesa de Casas-Museu. Luísa, fala-nos que foi da recém-criada Associação Portuguesa de Casas-Museu. Exato, foram 10 anos, como sabe, porque também esteve lá metido. Mas concretizamos. Houve 6 casas signatárias desta associação e hoje estão-se a juntar muito mais. As casas-museus são instituições excepcionais e uma das funções desta associação é conseguir clarificar essa especificidade das casas-museus e tentar também encontrar estratégias que as qualifiquem e as consigam projetar nacional e internacionalmente, e perceber este universo das casas. Vamos, dentro de um pouco, ter um site com as casas que aderiram à associação, dando a conhecer o seu espólio, as suas atividades e tudo aquilo que roda à volta delas, mas também todo o trabalho que a associação se propõe no plano de atividades, como seja formação, candidaturas, parcerias, etc. E acho que isso vai ser muito importante para o universo das casas-museus. Muito obrigado, Sra. Diretora Luísa Fernandes. Agradeço a sua presença na Avenida das Artes, programa onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Pois é assim que fizemos o nosso programa de hoje. Vou-vos deixar com os seus telespectadores com a agenda cultural para os próximos dias e até ao próximo programa e obrigado pela sua presença. Sexta-feira e sábado são os últimos dias do Festival Internacional de Órgão da cidade do Porto. Ao longo de 10 dias, o Porto foi palco para 19 concertos de órgão de tubos em várias igrejas da cidade, num evento único. Ao meio-dia de sexta-feira, dia 19, poderá assistir ao concerto na Igreja de Paranhos
pelo jovem músico Nuno Alexandrino, que tocará peças de compositores dos séculos XVI, XVII e XVIII. Às 21h30 será o concerto comemorativo da inauguração do grande órgão da Sé Catedral do Porto pelas mãos de Martin Bonhoeffer, organista alemão reconhecido que apresentará peças do século XVII, XIX e XX de compositores como Bach e Messiaen na Sé Catedral. No sábado, último dia do festival, é a vez da Igreja dos Grilos, na zona histórica do Porto, receber o concerto do meio-dia, onde poderão ser ouvidas obras do século XVII e XVIII, executadas por José Luís Henriques. O concerto de encerramento do Festival Internacional de Órgão da cidade do Porto realiza-se às 21h30 de sábado, dia 20, na Igreja da Lapa. Será Martin Bonhoeffer a fechar o certame com obras de compositores do século XVII, XVIII e XX, entre as quais figuram Bach e Liszt. Bem, eu começaria por dizer que o órgão de tubos é, de facto, um mais nobre dos instrumentos e chamado o rei dos instrumentos. E por isso merece toda a nossa admiração, todo o nosso esforço de trabalho, carinho e entusiasmo. E, por outro lado, Portugal, no final do século XVII e ainda princípios do século XIX, foi um país de órgãos de tubos, chamados históricos, chamados ibéricos, e o Porto ocupa um lugar de destaque exatamente neste capítulo dos órgãos históricos, dos órgãos que tocaram e que deixaram de tocar porque, por muitas razões, a secularização, a República, enfim, os interesses, e de facto ficam degradados estes instrumentos. Ora bem, estamos no Porto, numa cidade de órgãos. Ao lançarmos este festival de música de órgão na cidade do Porto, há vários aspectos que será preciso considerar. Um é esta onda de fundo do Porto ter sido e depois de ter deixado de o ser, em termos práticos. Os órgãos existem, continuaram a existir, mas sem funcionar. A cidade do Porto tinha instrumentos, teve-os ativos e depois teve-os inativos e degradados. Por outro lado, acima de Lisboa, não tínhamos em Portugal um órgão capaz de apresentar as grandes obras escritas para o órgão. João Sebastião Bach, enfim, os grandes mestres. Ora bom, e então nós pensamos em instalar, em 1985, que foi o ano europeu da música, pensámos instalar um grande órgão de tubos na Catedral do Porto, na Sé Catedral do Porto. Era o primeiro grande órgão do Norte. No âmbito da Trienal Movimento Desenha 2012, Matosinhos acolhe 2 exposições em 2 locais com história. Até 4 de novembro, na Casa Museu Abel Salazar, está patente uma exposição coletiva de desenho com obras de vários artistas. Esta exposição temporária, assim como a Casa Museu, disponibilizam visitas guiadas para todos, de segunda a sexta-feira até às 17 horas e aos sábados, das 14h30 às 17h. No Museu Quinta de Santiago, uma outra exposição onde o desenho é o mote. Traço, linha, forma. O desenho na coleção da autarquia é o título da exposição que aborda várias facetas e funções do desenho. O desenho técnico da arquitetura, da arqueologia, o desenho como estudo e como obra de arte.
No Museu Quinta de São Tiago são expostos linhas, traços e figuras de artistas como Soares dos Reis, José Rezende, John Sargent, António Carneiro, Aurélia de Souza, Joaquim Lopes, entre outros. Durante a visita, podem ainda entrar num espaço de ateliê, podendo mesmo desenhar livremente no Jardim de Inverno do museu, até ao final do ano, em Matosinhos.